Oi, pessoal, bom dia. Tô falando baixinho porque eu tô no quintal. Minha vizinha tá dormindo. Eu sou muito grata por hoje ser domingo, dia do Senhor. Sou muito grata pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou muito grata por fazer parte do povo do convênio nesses últimos dias, estar com todos os nossos irmãos, né? Membros e não membros da igreja que amam a Jesus Cristo. Para mim, o domingo é um dia maravilhoso. E eu tenho uma mania de ouvir o coro do tabernáculo, né? Para dormir quase sempre. E no dia do Senhor ele é crucial, porque ele leva muito, né, o espírito da gente e faz ter reverência e nos lembrar que dia é e por que se desiste. Então fica aí uma dica para quem quiser tentar, funciona muito para mim, tá bom? Bom, o que é essa semana o Vem Segue-me? Nós temos ali o capítulo 27, 28, 29, 30 e quarto Nef. Bom, no capítulo, cada capítulo eu peguei uma coisa que a gente pode aprender. São capítulos rápidos, né? Mas são coisas que nós podemos aprender muito. Então, por exemplo, em terceiro Nef, lá 27 do 8 e o 11, o capítulo 27 vai falar sobre o nome da igreja. E às vezes, né, a gente pode pensar que é só mais uma placa de igreja, o nome não faz um sentido. O nome faz sentido se é a igreja verdadeira, né? E a igreja do Senhor só deve ter o nome do Senhor. Então, lá em 3º Nef 27, 8, 11, diz assim, todo mundo já deve ter lido essa semana com a família, né? Conhece essa escritura. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Todavia, se não estiver edificada sobre o meu evangelho, mas edificada sobre as obras dos homens ou sobre as obras do diabo, em verdade vos digo que terão alegria em suas obras por um tempo. Porque logo chegará o fim, e eles serão cortados e lançados no fogo, de onde não há retorno. Então, como a gente pode ver, quem viu o capítulo, sabe que é importantíssimo que a igreja tem que ter o nome de Jesus Cristo, porque, afinal de contas, a igreja é dele. Muitas vezes, né, as pessoas, nós somos conhecidos como os Mormons, né, por causa do livro de Mormon. Entretanto, esse apelido acaba comprometendo, inclusive, o sentido, né, da igreja. Muitas pessoas pensam que nós, por exemplo, não usamos a Bíblia, que nós não adoramos a Bíblia, não amamos a Bíblia. E, na realidade, isso é muito errado, né? Nós usamos a Bíblia para tudo, aprendemos com todos os profetas da Bíblia. Entretanto, o livro de Mormon é um outro testamento de Jesus Cristo que se soma à Bíblia. E aí, quando nós colocamos apelidos na igreja, os mormons, né, sudes, nós estamos desmerecendo aquele que é responsável por tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos, né? Afinal de contas, quem é o Criador? É Jesus Cristo. Quem mandou anjos para ensinar os homens? Foi o Salvador Jesus Cristo. Quem veio à Terra para ensinar uma nova lei, um evangelho, para que a gente pudesse aperfeiçoar? O Salvador. Quem que expiou pelo pecado de todos nós, de Adão até o último que vai nascer, num sofrimento atroz, né? Foi o Salvador Jesus Cristo. Quem venceu a morte, dando assim a oportunidade para nós de ressuscitarmos e ter nosso corpo de volta? É Jesus Cristo. Quem virá julgar, né, aqui no último dia e poder ser o nosso advogado diante do Pai? É o Salvador. Então, nada faz sentido se nós não colocarmos, né, se não deixarmos o nome de Jesus Cristo no nome da sua igreja. Então, como a gente viu na Escritura, o próprio Salvador falou: a minha igreja deverá ter o meu nome, porque se tiver o nome de um outro homem, ela não é a minha igreja. Então, não é a igreja de Mormon, é a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Interessante que o profeta tem falado, né, e deixou bem claro, para que nós tirássemos, né, esse apelido que tem, né, que as pessoas nos conhecem. Toda vez que uma pessoa se referir, você é Mormon,
Bom, se você está falando que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sim. Né? Olha que maneira gentil um profeta ensinando a gente a ensinar o mundo sobre de quem é a igreja, né? Que nós pertencemos, a Igreja do Salvador. Então lá, em 4 F1, 27 e 29, nós vamos encontrar também uma escritura interessante para a gente citar nesse momento. Diz assim, ó: e aconteceu que depois de se haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. Sim, havia muitas igrejas que professavam conhecer o Cristo, negando, não obstante, a maior parte de seu evangelho, de tal modo que toleravam toda sorte de iniquidades e administravam o que era sagrado àqueles a quem isso fora proibido por causa de sua indignidade. Está falando aqui que essas igrejas se multiplicaram. Não é diferente do que acontece hoje, né? Você vê, desde aquela época, muitas pessoas achavam que podiam abrir igrejas e falar que era do Salvador, entretanto não seguir o evangelho dele, né? Isso não tem como o Espírito Santo testificar, né, dessas coisas. No capítulo 28, o Salvador, ele já tinha chamado os 12 discípulos, mas ele pergunta aos discípulos o que eles queriam, né? E se nós formos ver, a todo momento ali eles estavam orando, e os discípulos começaram a orar, a jejuar, e ele se prontificou: o que querem? O que vocês querem que eu faça? Eu achei lindo, porque quando nós oramos e jejuamos, né, é tão bom, é tão reconfortante saber que quando nós fazemos isso, o Salvador vira e fala: o que queres que eu faça? Nossa, é maravilhoso. E ele fez essa pergunta para eles, né? E alguns ficaram assim, meio cabisbaixo, não sabiam como falar. Entretanto, o Salvador falou: eu sei o que passa no vosso coração. Tipo, não adianta ficar querendo me esconder, né? Nessa atitude, o Salvador sabe tudo o que passa no nosso coração. As pessoas ou nós mesmos temos mania de julgar uns aos outros, julgar nós mesmos, ou querer esconder coisas que a gente pensa que, né, o Senhor não vai descobrir, não vai saber, mas Ele sabe de tudo, Ele esquadrinha nosso coração, né? Me lembrou aquela historinha do pai e do filho que estavam andando numa rua do lado da plantação de milho, e o pai olhou para um lado, olhou para o outro e ia pegar o milho. E a criancinha falou assim: pai, o senhor esqueceu de olhar para cima. Ou seja, né, a gente pode querer esconder as coisas do mundo, mas do Salvador a gente não vai esconder. Então, 9 discípulos disseram para ele: Senhor, nós queremos que quando der o tempo da idade, né, para morrer, que a gente vá morar no seu reino. Ele falou assim: Salvador, né? Nossa, um pedido muito bom, né? Isso vai acontecer. E 3 ficaram um pouco mais, né? Eles não queriam a mesma coisa. O Salvador sabia disso. Eles queriam continuar pregando. Eles queriam continuar no mundo, não ter a morte quando chegasse o tempo de morrer. E o Salvador também achou muito justo, né? Muito nobre aquele tipo de pedido. Ele disse que transformaria o corpo deles e que eles não sentiriam dor, não morreriam, que a única dor que eles sentiriam seria de acordo com os pecados do mundo. Nossa, na hora que falou isso, eu falei: nossa, então vão sentir muita dor, né? Porque veja bem, na época deles como discípulos, como pessoas puras, quando eles iam pregar, eles sofriam tanto de ver o povo naquele estado de adoração, de incredulidade, desobediência, rebeldia. Agora imagina você desde aquela época vivo até o último dia. E, gente, como que estão os últimos dias? Eu acho que a gente só suporta porque cada um tá num cantinho. Apesar de nós vermos coisas na TV, apesar de nós vermos coisas na internet, isso é 1% do que acontece. Isso é muito pouco. Se nós pudéssemos ver tudo, a gente ia sucumbir. Mas o Pai vê. E estes homens, e João, lembra que o João também, lá no Oriente Médio, lá, né, junto com o Salvador, João também teve esse mesmo pedido.
Então, esses 3 e João estão ainda na terra, né? Porque esse foi o pedido deles. Então, assim, as pessoas falam sobre isso, nossa, né? Como será? Como seria encontrá-los, né? Aqui na terra. Eles continuam a pregar, né? Eles continuam a fazer os milagres que eles faziam. Então, o Senhor não mente jamais, né? Ele atende de acordo com ser correto ou não que a gente está pedindo, se vai ser bom para nós ou não. Ele nos atende, ele atendeu os discípulos dele e nos atende, né? Quando nós oramos com fé e quando nós jejuamos. Então, lá em 3º Nef 28, do 17 ao 18, uma escritura que fala sobre isso. Diz assim: E agora, se eram mortais ou imortais, a partir do dia da sua transfiguração, eu não sei. Só sei, segundo o registro que foi feito, que eles saíram pela face da terra e ministraram entre o povo todo, levando para a igreja todos os que acreditavam em suas pregações e batizando-os, e todos os que foram batizados receberam o Espírito Santo, né? E eles continuam dizendo aqui, né, que eles eram atirados em prisões e saíam, eles eram atirados em covas, com animais selvagens e saíam, né? Tudo que seria impossível um ser humano sobreviver, esses homens que ganharam essa bênção de ter seus corpos transformados, eles passavam e não sucumbiam, tá bom? Tem uma citação do Oates, lá no Vem Segue-me, né, no livro que a gente está aprendendo este ano, que diz assim: para alcançar nosso destino eterno, temos que desejar e trabalhar para adquirir as qualidades exigidas para transformarmos e nos tornarmos seres eternos. Desejemos nos tornar como Jesus Cristo. A gente tem que desejar. Você já desejou muito uma coisa? Que você teve assim que fazer um sacrifício tão grande, teve que se esforçar tanto para alcançar, até alcançar? Eu acho que cada um de nós tem um exemplo, né? Às vezes é um emprego, às vezes é passar numa prova, num vestibular. Eu me lembro que quando eu estudava lá aos 20 anos, 19, 18 anos para o vestibular, eu ia na biblioteca praticamente todos os dias. Naquela época não tinha essa de internet não, filho, que você pega ali na mãozinha e sabe a resposta. Nós íamos à biblioteca, pegávamos os livros dos armários lá, né? Sentávamos na mesa e saímos de lá quando a biblioteca fechava, resolvendo problema, lendo, resolvendo problema. Então, foi um sacrifício para mim bem grande. Eu era jovem, né? Meus pais não tinham uma formação, eu era muito tímida. Então, eu tive que me esforçar muito, eu tive que ter foco, eu tive que ter determinação. E eu digo que eu só tive isso porque eu desejava demais. Eu desejava demais ir para a universidade e consegui. Então, aqui ele fala a mesma coisa, não é diferente com as coisas espirituais. A gente tem que desejar aquilo, né? Então ele diz bem claro, alcançar o destino eterno exige desejo e trabalhar, né, em cima das nossas virtudes, para adquirir, inclusive, as virtudes de Jesus Cristo. Lá no 4º Nef, né? Não, desculpa, no 29 e 30, ele vai falar sobre a promessa da coligação de Israel. Então, o Salvador, ele vem dizendo isso há um tempo, ele diz muito isso também na Bíblia, e ele cumpre, e que isso ia acontecer nos últimos dias. E está acontecendo como? Por meio do livro de Mórmon. Cada vez que 2 missionários vão, pregam e trazem as pessoas para dentro da igreja, eles estão coligando Israel, né? Vai acontecer da Israel, como se diz, a original também ser trazida ali para o território que foi prometido a Abraão, né? Onde está o país, e a coligação das tribos de Israel que estão por aí, né? No mundo. Elas vão saber quem são do seu passado e vão ser coligadas por meio do livro de Mórmon. Então é um grande instrumento que o Senhor prometeu nos últimos dias para coligar Israel. E o Senhor está convidando os gentios nesse último dia para participar da casa de Israel, né? Então ele diz lá em 3º Nef 20, de 1 a 2.
30, perdão, de 1 a 2. Ouvi, ó gentios, escutai as palavras de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, as quais ele me ordenou que dissesse a respeito de vós. Porque eis que ele me ordenou que escrevesse, dizendo: afastai-vos todos, ó gentios, de vossos caminhos iníquos, arrependei-vos de vossas maldades, de vossas mentiras e embustes, de vossas libertinagens, de vossas abominações secretas e vossas idolatrias, e de vossos homicídios e de vossas artimanhas sacerdotais, de vossas invejas e de vossas discórdias e abominações. E vinde a mim, e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados e recebais o Espírito Santo, para que sejais contados com o meu povo que é da casa de Israel. Então, os missionários estão fazendo isso, estão trazendo os gentios para a casa de Israel. Então, um dia nós lá, antes de sermos batizados, o Senhor estava fazendo esse convite para nós e continua fazendo ao mundo. E quando nós nos batizamos, nós passamos a fazer parte da casa de Israel. E quem fez isso por nós? O livro de Mórmon. Essa outra verdade, né, esse outro testemunho de Jesus Cristo que estava escondido aqui nas Américas, né? Então, a gente precisa reconhecer essas coisas, né? E aí, ao ler também esse monte de pecados que acontecem entre os gentios, né? Entre o povo no dia de hoje também, é tudo verdade, né? Existem muitas igrejas, muitos homens querendo se colocar como luz do mundo. Existem muitas palavras lisonjeiras, né? Existem pessoas dizendo faz isso, faz aquilo, muitas filosofias dos homens, quando Jesus é o caminho, é a única luz. Então, às vezes o mundo fica tão confuso com tantos dizeres, que se nós não nos focarmos na palavra de Deus, nós acabamos pegando caminhos tortuosos. Mas para se focar na palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, precisa estudá-la e pegar amor a ela, né? E aumentar a nossa reverência e obediência àquilo que a palavra está pedindo que seja feito, né? É só assim que a gente vai confundir o inimigo, em vez dele nos confundir. Então, muitos foram batizados para o arrependimento, muitos. Na realidade, todos foram convertidos. Olha que bênção, todos foram convertidos, né? Quando Jesus esteve aqui. Então foi criado o quê? Sião. Sião que a gente tanto procura, né? Por que a gente vai para as capelas? Por que a gente lê as escrituras? Porque a gente precisa construir a Sião dos últimos dias. Como diz o Guia das Escrituras, Sião pode ser uma pessoa, como Sião pode ser um povo. Nós precisamos construir a Sião dentro de nós para ajudar a construir a Sião física, né? Então, isso não vai se dar se não houver retidão. Então, todos se converteram, não só de se batizar, mas converteram seus corações e buscaram viver a palavra que Jesus deixou. Lá em 4 Nef, de 1 a 3, nós podemos ver essa confirmação, né, das coisas que nós dissemos agora. Ele diz assim: e aconteceu que se passou o 34º ano, como também o 35º, e eis que os discípulos de Jesus organizaram uma igreja de Cristo em todas as terras circunvizinhas, e todos os que a eles se achegavam e verdadeiramente se arrependiam de seus pecados eram batizados em nome de Jesus, e também recebiam o Espírito Santo. Então, assim, tá falando que tanto nefitas como lamanitas não havia contendas, não havia mais itas. Por que esses itas? Porque não havia divisão mais. Lemuelitas, jacobitas, né, não joramitas, nefitas, lamanitas, não existia mais isso, uma divisão entre o povo. Porque em Sião não há divisão. Não há um povo que se sente melhor que o outro, que acha que não, o que eu prego é certo, não. Todo mundo estava numa mesma lei, seguindo as mesmas coisas e todos convertidos. Então não havia mais divisão entre o povo. Então como que era Sião? Olha a descrição. Curavam enfermos, levantavam mortos, ou curavam cegos, coxos, surdos. Havia muita prosperidade em Sião. Tornou-se um povo formoso e agradável. Não havia contendas, né?
Não havia invejas, nem disputas, tumultos, libertinagens, nem mentiras, não havia assassinatos, nem lascívia, não havia ladrões, não havia qualquer tipo de itas, né? Então, olha, quantas dicas aqui para nós, né? Já que eu tô tentando construir Sião em mim, eu tenho essas coisas. Eu sou um tipo de pessoa que é de briga, de discórdia, né? Não, porque eu que mando, eu não levo desaforo para casa. Eu sou uma pessoa mentirosa, né? Que manipula as coisas a meu favor, seja lá que custo for. Eu sou uma pessoa que tem no coração, às vezes eu não mato alguém fisicamente, mas eu tenho no meu coração o desejo, né? Eu assassino no meu coração, porque pela nova lei do Senhor, o desejo, o pensamento também é julgado, não só a ação. Então, tantas coisas que eu posso me avaliar para saber se eu estou edificando Sião em mim, para ajudar que a Sião física seja construída. Mas aqui também diz, né, que infelizmente durou ali uns 200 anos, mas 200 anos depois começou a haver essas coisas no meio do povo, né? Voltaram as iniquidades, voltaram as divisões, né? Então os nefitas e lamanitas começaram a existir novamente. E o povo lamanita foi ensinado a odiar os nefitas novamente. Havia um juramento, lembra do bando de Gadianton? Combinações secretas, símbolos, juramentos, todas aquelas coisas voltaram. Então Satanás, ele arruma um meio de poder trazer de volta essas iniquidades para que Jesus não tenha força entre o povo. Aqui em Quarto Nef 1, 43, ele vai falar um pouco sobre como que aconteceu, né? O que aconteceu nesse momento aqui de iniquidade. Quarto Nef 1, versículo 43, diz assim: E também o povo, que era chamado povo de Nefe, começou a tornar-se orgulhoso, em virtude de suas grandes riquezas, e tornaram-se vaidosos como seus irmãos, os lamanitas. Então, no começo houve a divisão, depois os nefitas começaram a se tornar tão iníquos quanto os lamanitas, né? No versículo 45, e aconteceu que depois de passados 300 anos, tanto os nefitas como os lamanitas se haviam tornado extremamente iníquos. Extremamente iníquos não é pouca coisa. Então, olha que estado que chegou. No 46 diz: E aconteceu que os ladrões de Gadianton se espalharam por toda a superfície da terra, e ninguém havia que fosse justo, a não ser os discípulos de Jesus. E acumulavam ouro e prata em abundância, entregando-se a toda sorte de comércio. Lembra lá atrás, em algumas aulas, que foi dito que o grupo de Gadianton foi o responsável pelo extermínio do povo nefita? Exatamente. Lembra que nós explicamos que eram combinações secretas? Exatamente. Não é diferente no dia de hoje. Nós comentamos lá e voltamos a comentar agora. Existem muitas combinações secretas na Terra. Não só de empresas, né? Não só de políticos, mas também de igrejas. E essas coisas, né, dirigidas por Satanás, ajudam a exterminar muitos irmãos nossos. Na questão das oportunidades de seguir o Salvador da maneira correta, na questão de corromper muitas pessoas, né? Então, lá foi o motivo para que o povo nefita fosse exterminado, e hoje é um grande motivo para que muitos dos nossos irmãos se percam, né? Também sejam exterminados de outra forma e algumas vezes também assassinados, tá? Essas combinações secretas, para conseguirem continuar no poder, elas também matam muitas pessoas, de forma direta e de forma indireta, por consequência das coisas que elas defendem, né? E sustentam. Então, Amaron passou a escrever, né? Como Mormon está falando aqui que Amaron passa a escrever no lugar de Amós, que veio a falecer. E nós podemos, assim, parar para pensar que quando Jesus Cristo estava aqui com eles, com nefitas e lamanitas, só havia alegria. Quando eles choravam de emoção, por causa da presença do Senhor, por causa dos milagres, por causa do Espírito Santo ardendo no peito deles. Mas havia extrema alegria e paz.
Quando o Salvador foi embora e depois de um tempo, quando parou-se de guardar os mandamentos e Satanás começa a entrar e a ajudar o povo a quebrar os mandamentos, as pessoas começam a estar tristes, as pessoas começam a ter medo, as pessoas começam a perder a fé. Então, a gente pode fazer uma avaliação também de como que é a nossa vida hoje. Jesus está na minha vida, eu permito que ele esteja, né? Como na conferência falou, nós permitimos que Deus prevaleça na nossa vida ou nós estamos caminhando de iniquidade em iniquidade até que a nossa vida seja tão triste, né, e tão ruim quanto a vida de Lamanitas e Nefitas depois de quase aí 200 anos, onde eles escolheram viver o que era incorreto. Eu sou muito grata, né, ao Senhor por ter tido a oportunidade, ainda em vida, né? A gente tem na igreja o que? Mais ou menos uns 16 milhões de membros na igreja. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Os membros da igreja, né, e as pessoas que conhecem, né, o Evangelho, elas são muito privilegiadas. Nós somos muito privilegiados. E o Senhor espera também muito de nós. E Ele não quer nos oprimir nessa responsabilidade, Ele quer apenas que a gente compartilhe. Não é fácil, né? Porque assim, nós temos uma visão muito egoísta, né? A gente quer tudo para si. Algumas vezes nem nas orações a gente se lembra que o mundo tem outras pessoas. Existem pessoas precisando de ajuda. De várias maneiras nós podemos ajudar, mas a maneira mais preciosa é dividir o evangelho, né? Às vezes a gente acredita muito num político, a gente acredita muito num partido, a gente acredita muito, quando na realidade a única pessoa que pode realmente consertar o mundo é o Salvador Jesus Cristo e a fé e a retidão que o povo dele pode ter no Evangelho, né? Então, que Jesus possa seguir nossos caminhos, que a gente possa jejuar e orar a Ele e por causa da nossa fé e reverência, Ele possa dizer igual Ele disse para os discípulos dele, né? O que quereis de mim? Eu gostaria de prestar meu testemunho dessas coisas, que o Pai Celestial, Ele existe. Jesus Cristo vive. A igreja dele está organizada sobre a terra e leva o nome dele. E o sacerdócio governa, né, essa igreja dirigida por Jesus Cristo. Eu deixo meu testemunho em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.